Olá, bom dia. Eu desejo a todos um ótimo final de semana. Eu quero tratar nesse vídeo o que é preciso para que todos os filhos de Deus sejam prósperos na vida. Primeiro passo, obviamente, é se convencer. É se convencer que Deus ele é bom e ele é poderoso e que esta é a sua vontade, fazer com que todos os seus filhos tenham o suficiente. Todos os cristãos têm direito adquirido pela herança que Jesus conquistou na cruz a ter uma casa própria, o carro que supre a sua necessidade, condições financeiras suficientes para ter uma vida digna, isso para sempre, porque no reinado de Cristo será a sua plenitude. Então, o primeiro passo é se convencer disto, pela palavra de Deus, se convencer, tirar essas crenças erradas. Então, este é o primeiro passo. O segundo passo é usar o mesmo princípio que Deus, que Jesus e que todos que foram bem-sucedidos usaram. Do que eu estou falando? No princípio era o verbo, que é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E todas as coisas foram criadas pela palavra. Então, no princípio era a palavra, ela estava com Deus. Agora a palavra está com você, a palavra está comigo. Foi este o princípio que Deus usou lá no Gênesis. Antes que existisse terra, antes que existisse luz, Deus lançou a sua palavra e o Espírito de Deus, ou seja, a palavra falada por Deus, no princípio era a palavra, trouxe à existência tudo que hoje existe. Hebreus fala que Deus, pela sua fé, trouxe à existência as coisas que hoje existem, aonde não existia. E é essa fé que chama a existência de todas as coisas. Ou seja, você começa a falar para você aquilo que você pretende, aquilo que você quer. Por quê? Aqui dentro de nós é como se fosse um armazenador. E na verdade é. Todas as informações, todas as palavras, todas as coisas boas ou ruins que aconteceram, está armazenada formando o nosso ser original, que alguns chamam da mente subconsciente. Então, obviamente nós sabemos que para que uma vasilha possa caber algo novo, obviamente tem que se tirar o velho se estiver preenchido. Foi isso que aconteceu conosco. Se nós crescemos em um lar onde a escassez era normal, a falta era normal, as dores, as humilhações, as angústias, as insatisfações geradas por faltar dinheiro suficiente, por exemplo, para pagar a conta de luz, de água, para pagar aluguel, ou mesmo para comprar comida, para comprar uma roupa, para fazer uma viagem necessária. Então, nós crescemos nessa realidade. Um dia, um mês, um ano, 2 anos, todos os dias ouvindo falar disto. Então, aquilo foi gerado dentro de nós. Então nós precisamos retirar isto de dentro de nós. E se tira com as palavras, falando. Não falando, sai de dentro de mim, coisa ruim. Sai de dentro de mim, escassez. Sai de dentro de mim. Não, mas falando na prosperidade. Eu tenho prosperidade. Eu tenho o suficiente para suprir todas as minhas necessidades, conforme a palavra de Deus fala. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, assim sendo, nós estamos usando o mesmo princípio que Gênesis está falando e que João I está falando. No princípio era o verbo, as palavras. Então você começa a falar. Aí você começa a limpar, a se purificar. Então aqueles pensamentos começam a sair. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, que a gente é formatado segundo o ambiente. Por exemplo, eu conheço uma família que de homens simples, pessoas simples, muito conhecido nosso. E a sua filha foi para a Bélgica. E lá na Bélgica, e levaram uma criancinha muito pequena. Lá na Bélgica fala pelo menos 3 idiomas. E aquela criança cresceu lá na Bélgica. E eu tive a oportunidade, não muito tempo atrás, de estar lá na roça. Lá onde o pai dessa moça que foi para a Bélgica mora. E aquela criancinha falava fluentemente pelo menos 3 idiomas. O brasileiro, o francês, e eu nem sei qual era o outro, não recordo mais, mas 3 idiomas.
Então, nós somos programados, aquela criança foi programada, nós fomos programados assim, nós não percebemos isso. Então, enquanto nós tivermos aquela sensação de medo, de insegurança, nós não estamos percebendo, mas aquilo está gerando exatamente o resultado daquilo que está causando o medo, a insegurança. É como o ovo que dá a galinha põe o ovo, é um círculo vicioso. Por isso você tem que se limpar. E você se limpa pela palavra. Uma coisa fácil para você entender isso aqui. Jesus disse assim: pelos frutos se conhece a árvore. Imagina você pegando uma manga, você vai comer a manga. Automaticamente você tem certeza que aquela manga, aquele fruto saiu do pé de uma manga. Ainda que você não esteja vendo a manga ou o pé de mangueira, mas você tem certeza. Você está comendo uma manga que saiu de uma manga. Jamais você vai achar que você está comendo uma manga que saiu de um pé de jaca. Não tem sentido. Isso para você entender, isso te ajuda muito a entender e se limpar e passar por esse processo. A vida que você tem agora, os resultados que você tem agora, é o resultado exato das tuas crenças. Isso aqui não foge de ninguém. Isso aqui não muda todas as pessoas são assim. Pode ter certeza. Isso é 100% verdadeiro. Certinho, sem mais, sem menos. Os resultados que cada um de nós temos é os resultados exatos das nossas crenças. Pelo fruto se conhece a árvore, disse Jesus. Jamais colhe cardo de uva, jamais colhe espinho em uva, jamais colhe uva em espinho. Então jamais os resultados ruins vêm de uma fé próspera. Jamais o resultado escasso, resultado de falta, vem de uma fé próspera. Se o resultado da tua vida é escassez, é falta, pode ter certeza, vem de umas crenças de escassez, porque cada um produz segundo a sua espécie. Você pode ter certeza disso. Porém, você ao entender, ao se convencer que o Pai Todo-Poderoso, ele é o Criador e ele tem poder, ele tem amor e ele quer fazer com que cada filhinho seu prospere muito mais até do que ele necessita, como está escrito em Colossenses, que ele suprirá as nossas necessidades em glória. Então, se nós se convencermos, como nós somos as maiores autoridades sobre nossos corpos, essas crenças é mudada. Essas crenças é mudada. Na medida que as nossas crenças são mudadas, então nós implantamos a crença da prosperidade do mesmo jeito. Se você plantar um pé de manga, você tem certeza absoluta que nasce um pé de manga. Você jamais espera plantar um pé de manga e nascer um limão, nascer uma bananeira. Não tem. Aqui eu estou a alguns metros aqui de um pé de... Rapaz, não dá de trazer aqui não, né? Não dá de trazer aqui, que eu vou quebrar um pé de... Então jamais, você e nem ninguém espera plantar uma manga e dar uma bananeira. Assim sendo, quando o teu ser, quando o teu interior se convencer da prosperidade, a prosperidade ela vem naturalmente. A natureza não tem nenhuma dificuldade de produzir aquilo que foi colocado no seu solo. Se colocar a manga no solo, nasce manga. Se colocar limão, nasce limão. Se no meu interior, se o meu interior, se o seu interior, se o nosso interior está cheio de escassez, nós vamos correr de um lado para outro, nós vamos lutar, vamos cansar. Aí aquele ditado se cumpre: nadou, morreu na praia. Quantos homens têm sido frustrados, têm passado toda a sua vida frustrado, porque sempre está na escassez. Eles são trabalhadores por causa disto. E outras pessoas não se esforçam tanto e prosperam por causa disto também. A formatação. Se nós somos formatados em um lar de escassez, obviamente está implantado dentro de nós a escassez, como aquela criança que naturalmente fala 3 idiomas fluentemente. Uma criança, não é que ele é mega inteligente. Não, é que o local que ele foi criado, naturalmente é que ele foi programado nele. Mesma coisa, quando uma pessoa, ele nasce em um lar próspero, em um lar onde a realidade de abundância, a abundância é uma realidade, naturalmente as programações dele, naturalmente ele prosperam.
Então, se você vem de um lar de escassez, este é o segredo. Se convença que é da vontade de Deus que você tenha, criatura. Você observa, se você andar por aí e ver qualquer pessoa, aquelas pessoas que estão sempre passando escassez, que estão sempre vendendo alguma coisa para comprar o almoço, aí vende o almoço para comprar a janta. Observe, você chega com 20 reais, com 50 reais, um troquinho, uma gorjeta a mais, você vê a felicidade estampada no rosto daquelas pessoas. Experimente isto. Então, como é que pode alguém associar que o ganhar dinheiro é uma coisa mal, é uma coisa ruim, que Deus não quer que as pessoas enriqueçam? Essa é uma das causas porque foi implantada uma doutrina errada. Ah, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males da terra. Aí a pessoa entende, eu não posso ganhar dinheiro. Se eu desejar ganhar dinheiro, se eu desejar enricar, e eu vou estar sendo amaldiçoado e vai acontecer coisa ruim. Criatura, o amor ao dinheiro. Qual é a característica de uma pessoa que ama o dinheiro? Ela é desonesta por causa do dinheiro. Ela mata por causa do dinheiro, ela rouba por causa do dinheiro. Ela ama o dinheiro. E muitas vezes vai fazer com o dinheiro coisas que não agregam valor à vida dela. Então, isto é o que a Bíblia condena, o amor ao dinheiro. Eu quero dinheiro porque eu quero dinheiro, porque eu quero dinheiro, não. E outra coisa é você amar a Deus, amar a você mesmo, amar a sua família, e você vai pegar o dinheiro vai te servir. Você serve a Deus, o dinheiro te serve. O dinheiro é uma ferramenta para você dar uma vida digna à sua família, para você potencializar teu ministério, tua vida, o bem que há em ti. Aí você pode dizer, mas bispo, eu conheço pessoa que era gente boa e ganhou dinheiro e agora se tornou uma pessoa má, uma pessoa ruim. Pode ter certeza, não foi o dinheiro culpado de fazer essa pessoa ser ruim. Aquele mal já estava dentro dele, porque cada um de nós apenas potencializamos o bem ou o mal que está dentro de cada um de nós. Ah, mas Jesus também disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Então, se você for ali, aonde Jesus estava orando, em João capítulo 17, o Senhor Jesus disse assim, Pai, todas as coisas tuas são minhas, e todas as coisas minhas são tuas. E todas as coisas que são tuas, que são minhas, eu dei a ele. Pai, a glória que tu me deste, ou que tu deste a mim, eu dei a ele. Em Mateus, em Salmo 24, diz assim, do Senhor é o céu e a terra, e todas as coisas que no universo há. Então veja só qual é o conceito de riqueza. Uma pessoa não está em Deus, não é de Deus, ele faz parte do outro lado, o mundo está no maligno, e ele adquiriu muitos bens. Então, obviamente, esses bens, essa riqueza é dele. Então, essa pessoa, a propósito, lá no final de todas as coisas, você vê as nações se reunindo com as armas mais potentes, mais poderosas para enfrentar a igreja. Então, esse povo são ricos. Tá? Mas as pessoas que estão do lado de Deus, Jesus disse ali em João 15, o Pai é agricultor, eu sou a árvore verdadeira, e vocês são galhos. Todos os galhos que estão em mim dá fruto. Ou seja, quando uma pessoa está em Deus, a riqueza dessa pessoa é a riqueza de Deus, que é a riqueza de Jesus. Pai disse Jesus em João 17. Tudo que é teu é meu, e tudo que é meu é teu, e tudo que é teu e meu é deles. Então é uma unificação, porque nós somos o corpo de Deus, nós somos os braços de Deus, nós somos as pernas de Deus para fazer. Então, se liberte dessa ideia que Deus não quer que você prospere. Deus não quer que você ame o dinheiro, Deus não quer que você seja indivíduo contra Ele, porque são esses indivíduos que têm muito dinheiro, muita influência e não reconhecem Jesus, não reconhecem Deus. Essas pessoas serão influenciadores. Eles estão passando um recado assim, ó, esse negócio aí que Deus prospera, que é Deus que é rico, que é dono do ouro da prata, e eu não creio em Deus, eu não tenho Deus, mas eu vou prosperar. Entende assim? E de fato prosperar mesmo, porque Deus é justo. Agora só que quando ele chegar do outro lado, quando ele vê que Jesus voltar, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, para limpar essa terra de toda a maldade, toda a perversidade, e eu quero ver como é que ele vai se agir, porque o governo de Jesus, porque ele assumirá o seu governo a partir de Jerusalém e vai designar os seus filhos, os seus soldados mais valentes para governar juntamente com ele, e não vai ficar um palmo desse imenso universo que não esteja debaixo do governo de Jesus. Aí esses camaradas vão ver que eles fizeram uma bobagem da vida deles,
querer enriquecer de uma maneira independente, isoladamente, né? Então, é essa Então, esses são os passos para que você possa prosperar. Se convencer que é da vontade de Deus, Deus é amor, a maior expressão do amor é a doação. E a pobreza em nada louva a Deus, porque a pobreza tira esse direito de uma pessoa abençoar outro, de doar, porque a pessoa não tem nem para si, como é que essa pessoa vai ter para dar para os outros? Então, você se convenceu, aí você vai se limpar. Você vai limpar as programações falando. Você vai falar. Não falar assim, sai de mim a escassez. Não, sempre no positivo. Porque uma coisa você precisa entender. Essa angústia, essa insegurança, esse medo que você sente, você está gerando algo da mesma espécie que está te causando medo. Por isso, do outro lado, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que nós sentimos é a vida de Deus criando, é a vida criadora de Deus. Não estou falando dessa alegria externa. Uma pessoa, para se alegrar, precisa fazer alguma coisa externamente. Muitas vezes até essa coisa vai estar roubando a vida, vai estar contrariando ou dificultando mais, ou causando um dano na sua vida. Não, não é dessa alegria. Mas a alegria interna, a alegria de confiar em Deus. Sabe, por exemplo, você vai pensar, você se convenceu, você ao ouvir vai entender e acreditar que agora você vai prosperar. E você vai imaginar na casa que você sempre desejou e não podia, agora você vai poder. Isso vai te dar uma alegria. Você vai pensar no carro que você sempre desejou, mas nunca pôde. Isso vai te dar alegria. Nas viagens, de ajudar um ente querido que você sabe que está passando privações, de dar uma vida digna à sua família. Você, ao pensar nisso, vai sentir uma alegria. Mantenha-se nessa alegria, porque essa alegria está gerando exatamente aquilo que você está desejando agora. Aí você tem medo. Você acha que sempre alguém está comprando mais do que o que pode, vai no final do mês vai faltar para água, vai faltar para comida, vai faltar para aquilo. Então, cuidado, se livra desse sentimento, porque esse sentimento é exatamente o que está gerando a escassez. São as duas naturezas, a de Deus, a do diabo, a de Jesus, a do ladrão, a da vida e a da morte. Essa angústia, esse medo, essa insegurança, essa tristeza, essa raiva, essa zanga que gera, e você foca nisto, você está trazendo aquilo para dentro de você, é a mesma coisa você pegar os ingredientes de um pão, colocar dentro de algum, que eu não sei como é que é o nome, e mexer, misturar tudo aquilo, naturalmente vai aparecer a massa do pão, e aquele pão, obviamente, você vai assar e vai se tornar o pão. Quando você, aquela angústia, aí você pega o medo, você pega a insegurança, a tristeza, você pega toda aquela insatisfação, aquela tristeza, aquela solidão, aquela coisa ruim, aquela angústia, aí você fica processando isso dentro de você, você que é um fabricante, um bolo de energia, aquilo está vibrando dentro de você, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai produzir da mesma espécie daquele que está causando toda essa confusão em você. Aí vai vir o estresse, vai vir a depressão, com o tempo vai vir, pode vir com certeza, não é que eu desejo, isso é as consequências naturais, e a ciência mostra isso. Vai vir a diabetes, vai vir um infarto, vai vir um derrame, vai vir outros problemas, tudo gerado por causa dessa escassez, essa dor, essa angústia. Por isso você tem que ser esperto. Você tem que se encher da certeza que Deus é maior, que Deus é bom e que Ele quer que você prospere, Ele tem o suficiente para cada cristão e você é um desses cristãos. Se convença disso, isso vai te gerando alegria. Aquilo que está te causando alegria, aquilo vai estar amanhã na tua vida e você vai ser uma bênção, você vai ensinar a outras pessoas. Então, pessoal,
Nós estamos, já compartilhe o nosso canal com seus amigos, porque nós estamos firmes